Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Portanto, se você está aqui pela primeira vez, aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E eu quero pedir a você que está aqui nesse momento, para que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. O nosso propósito é abençoar o maior número de pessoas possível com a palavra de Deus. Por isso eu preciso que você me ajude compartilhando o link desse programa aí com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Bom, nós estamos refletindo, né, no livro de Provérbios. E hoje nós vamos concluir o capítulo de número 10. Capítulo de número 10 no livro de Provérbios. Se você estiver aí com a sua Bíblia, você pode abrir, acessar, para que nós possamos refletir na palavra de Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Provérbios, capítulo 10, a partir do versículo 23. Veja só, o texto começa dizendo assim: praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Você vai ver que a partir desse versículo 23, ele vai fazer muito essa diferença entre o inteligente e o insensato, o sábio e aquele que pratica a maldade, o justo e o ímpio. Então ele vai fazer muito essa diferenciação de um para o outro. Então a gente percebe nesse versículo que nós acabamos de ler, o versículo 23, que o insensato ele tem como divertimento praticar a maldade, ele só pensa em prejudicar o outro. O que ele não percebe é que quando ele trabalha para prejudicar o outro, ele acaba prejudicando principalmente a si mesmo. Porque na verdade tudo que a gente faz para o outro, de alguma forma volta para nós. O bem que fazemos para o outro volta para nós. O mal que fazemos para o outro da mesma forma. Então, nós temos que pedir a Deus realmente que nos dê sabedoria, nos dê entendimento para saber se aquilo que estamos fazendo realmente, primeiro, glorifica a Deus e segundo, resulta em bênção para a vida do outro e para a nossa vida também. Nós não podemos cair no erro de achar que aquilo que a gente faz contra o outro é sempre e somente contra o outro. Acaba prejudicando a nós também. Então nós precisamos ser sábios, nós precisamos agir com inteligência. E o inteligente, ele age com sabedoria. Sabedoria é mais do que simplesmente conhecimento. Sabedoria é o uso que a gente faz desse conhecimento que a gente tem. Versículo 24, então, ele vai dizer o seguinte: aquilo que o ímpio teme lhe sobrevém. Olha só, aquilo que o ímpio teme lhe sobrevém. Os justos desejam, o que os justos desejam, Deus lhes concede. A questão que eu acabei de falar daquilo que nós plantamos, aquilo que nós fazemos. Veja, o ímpio faz o mal. O insensato, ele faz o mal achando que vai prejudicar apenas o outro, mas no fundo ele acaba tendo medo também de que aquilo aconteça com ele e acaba acontecendo. Mas o sábio, o justo, ele pratica o bem, primeiro para glorificar a Deus, segundo para abençoar o outro, e isso resulta em bênção para a sua própria vida. Deus tem prazer em satisfazer o desejo do coração daqueles que lhe agradam. Deus tem prazer em satisfazer o desejo do coração daqueles que temem a Ele. O salmista diz: agrada-te do Senhor
e ele satisfará os desejos do seu coração. Faça aquilo que é agradável ao Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, Deus nos abençoa, fazendo aquilo que desejamos e que vai ser bênção para nós. Interessante, que inclusive eu falei no programa de ontem, se você assistiu, se você não assistiu, depois você volta e assiste o programa de ontem, que aquilo que vem de Deus é bênção, né? Ontem nós trabalhamos o versículo 22, quando ele diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta nenhum desgosto a ela. Aquilo que vem de Deus é bênção e não traz dores. Então, se está trazendo prejuízo, se está doente, se está gerando sofrimento, é porque provavelmente não é o que Deus quer para a nossa vida. Nem sempre aquilo que nós queremos para a nossa vida é o que Deus quer. E nem sempre aquilo que nós queremos é o melhor. Então, o que é que nós devemos fazer? Buscar sempre a direção de Deus. Como eu disse ontem, citando Romanos 12, 2, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, aquilo que vem de Deus naturalmente vai ser bênção, ainda que no início a gente não entenda, não compreenda, mas aquilo que vem de Deus é sempre bênção para a nossa vida. Então, versículo 24 de Provérbios 10, a parte B diz que o que os justos desejam, Deus lhe concede. A questão é, Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, quando eu cito esse versículo, eu gosto sempre de lembrar o seguinte: será que nós realmente estamos amando a Deus como devemos? Será que realmente nós estamos amando a Deus como devemos? A mesma coisa aqui. O texto diz que o que os justos desejam, Deus lhes concede. Mas será que realmente temos sido justos? Será que realmente temos vivido de acordo à vontade de Deus e de acordo à palavra de Deus? Porque veja só, a coisa é muito simples. Quando nós buscamos viver uma vida que agrada a Deus, quando nós buscamos viver uma vida pautada na palavra de Deus, até mesmo o desejo do nosso coração vai ser pautado na vontade de Deus. É por isso que quando o salmista diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração, o segredo não está na parte B do versículo de que Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração. O segredo está na parte A do versículo, quando ele diz, agrada-te do Senhor. Faz aquilo que agrada ao Senhor. Faz aquilo que é a vontade do Senhor. Porque quando fazemos aquilo que é a vontade do Senhor, até mesmo os nossos pedidos, a nossa oração, o desejo do nosso coração, agradam ao Senhor. É por isso que ele se agrada em atender o desejo do nosso coração. O versículo 25 vai dizer o seguinte: o ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Olha, o ímpio pode praticar toda a maldade que ele pensar em praticar, mas ele não tem consistência. Uma hora ele irá perecer. Uma hora ele irá se autodestruir. Mas o justo, aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que busca conhecer e fazer a vontade de Deus, esse tem um alicerce eterno. Aquilo que fazemos de acordo à vontade de Deus e a vida que nós vivemos, que agrada a Deus, vai ressoar na eternidade. Na eternidade. Eu costumo dizer que a eternidade é uma consequência daquilo que nós vivemos aqui. Então, se enquanto nós aqui estamos, buscamos a Deus, passaremos a eternidade na presença de Deus. Se enquanto nós aqui estamos, buscamos conhecer e fazer a vontade de Deus, passaremos a eternidade na presença de Deus. Mas aquele que passa por aqui, não busca a Deus, não ama a Deus, não obedece a Deus, não teme a Deus e não faz a vontade de Deus, infelizmente, passará uma eternidade longe de Deus. E aí cabe a reflexão. De que forma você tem vivido? A forma como você tem vivido tem agradado a Deus? Tem glorificado a Deus? A eternidade é uma consequência daquilo que nós vivemos aqui, das escolhas que nós fazemos, dos caminhos que nós trilhamos, das decisões que nós tomamos.
Versículo 26 diz: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Ah, queridos, quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que se deixam levar pela preguiça. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que se deixam dominar pela preguiça. A preguiça empobrece, a preguiça destrói, a preguiça abate. Versículo 27 diz que o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. E aí nós podemos perceber o seguinte, que o grande sentido da vida humana é temer a Deus. O grande sentido da vida é temer a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus, é reconhecer quem Deus é e nos submeter à vontade de Deus, buscar viver uma vida que agrada a Deus. Isso é temer a Deus. Reconhecer que Ele é o Deus criador e sustentador de todas as coisas, reconhecer que Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus que cuida perfeitamente de nós e vivermos uma vida que agrada a esse Deus. Quando nós tememos a Deus, quando nós obedecemos a Deus e cumprimos a sua palavra, a sua vontade, naturalmente nós teremos uma vida mais segura. Isso não quer dizer uma vida sem problemas. Problemas todos nós passamos, todos nós enfrentamos. Mas quando nós tememos a Deus, quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, nós temos a segurança de estar cumprindo a vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Uma das coisas mais complicadas para o ser humano é justamente viver uma vida de insegurança, uma vida de incertezas. Mas quando nós tememos a Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, então nós nos sentimos seguros, dirigidos, acompanhados pela presença de Deus. Versículo 28, a esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. Veja, no versículo 27, a parte B, ele diz que o tempo dos ímpios será abreviado. No versículo 28, ele diz que a expectativa dos ímpios perecerá. Toda maldade tem um fim. Toda maldade tem um limite. Uma hora, a casa cai. Então, nós precisamos buscar fazer aquilo que é agradável ao Senhor para que possamos também desfrutar da bênção constante do Senhor sobre as nossas vidas. Versículo 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. Ora, Deus tem para nós, Deus tem proposto para o ser humano, tem disponível para o ser humano um caminho de justiça, um caminho de segurança, um caminho de integridade. Mas nós precisamos trilhar esse caminho. A palavra de Deus, ela está diante de nós. Não há desculpa, não há quem possa dizer assim, mas eu não conheço a vontade de Deus. A palavra de Deus está diante de nós, ela está acessível a nós. Essa palavra, basta nós mergulharmos nessa palavra, lermos essa palavra, nos direcionarmos por essa palavra. Essa palavra traz vida, essa palavra traz direção, essa palavra traz segurança. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. A Bíblia revela quem Deus é, quem nós somos e quem Deus quer que nós sejamos. Então, se nós queremos ter uma vida segura, se nós queremos ter uma vida íntegra, nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Quando ele diz que o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, isso me faz lembrar a expressão de Neemias, quando ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 30, ele diz: o justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. Às vezes nós passamos por situações desafiadoras, mas o fato de sabermos que estamos fazendo a vontade de Deus nos dá paz ao coração, traz tranquilidade para a nossa alma, por saber que nós estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E é isto que nos fortalece.
Porque quando nós estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor, então nós nos sentimos tranquilos por saber que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está no controle da nossa vida. O Senhor está conduzindo a nossa vida. No versículo 31, já caminhando aqui para o final, ele diz assim: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. E aí, nós já conversamos aqui essa semana sobre aquilo que falamos, né? Na segunda-feira nós falamos sobre isso, que às vezes quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então nós precisamos ter sabedoria naquilo que falamos, como falamos, quando falamos e com quem falamos. As nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, precisa refletir graça, precisa abençoar aqueles que ouvem. Então a nossa boca precisa ser um instrumento de glorificação do nome de Deus e de edificação de vidas. E aí o versículo 32 ele diz assim: os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios só sai perversidade. E aqui eu quero concluir perguntando para você: o que é que tem saído da sua boca? Palavras de sabedoria ou palavras de maldade? Palavras que edificam ou palavras que destroem? Palavras que geram vida ou palavras que geram morte? Que você possa hoje refletir sobre isso. Palavras malditas ferem pessoas. Palavras bem ditas abençoam pessoas. Que as nossas palavras sejam palavras que abençoem, que edifiquem e que fortaleçam vidas. Que as nossas palavras glorifiquem o nome do Senhor e que aquilo que sair da nossa boca seja um instrumento de bênção na vida de todos quanto ouvirem. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Estamos chegando ao final do nosso programa dessa quarta-feira. Eu quero pedir mais uma vez para que você compartilhe o link desse programa nas suas redes sociais. Eu acredito que aquilo que o Senhor falou aos nossos corações nessa manhã também servirá de bênção na vida de outras pessoas. Então, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder para que nós possamos abençoar ainda mais pessoas, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado para mais uma vez refletir sobre a palavra de Deus. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.